galera, sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio do Moviecast. E hoje vamos estar recebendo aqui um cara da ciência, um cara que tem feito a diferença na vida das pessoas. Hoje trazer a ciência para a aplicabilidade do dia a dia, né, é o que tem feito a diferença realmente na vida das pessoas. A gente poder entender que por trás de tudo que a gente faz, do que a gente prescreve, de todos os nossos momentos, né, junto a um cliente, junto a um paciente, tem a ciência embasando por trás, e lá tem pessoas que buscam todo dia, a todo instante, trazer o melhor por vocês. Hoje recebendo aqui meu amigo Diego Viana, meu orientador, um cara que tem feito a diferença para a vida de muitos profissionais que querem realmente seguir a ciência e ajudar outras pessoas. Mas eu vou deixar ele se apresentar, porque é extenso e eu prefiro que ele fale um pouquinho sobre ele, porque senão, se eu falar muito, eu choro. É um prazer inenarrável estar aqui hoje. Obrigado, Rodrigão, pelo convite. Pô, muito bom estar batendo esse papo, né? E espero que a gente consiga levar de forma simples para as pessoas que vão assistir, né, que estão assistindo esse vídeo, um pouco de informação com cunho científico, mas com um caráter bastante prático que a gente tem trazido para a nossa clínica, né, e tem levado para que outros profissionais possam aplicar a clínica. Isso é o mais importante. Bom, minha apresentação breve: eu sou hoje professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu cursei lá mestrado, doutorado, fiz especialização, né, e fiz aí um período de pós-doutorado, trabalhando sempre na área do desempenho, né, do desempenho esportivo, na análise de saúde das pessoas que praticam exercício, e como o esporte pode promover um melhor bem-estar, uma melhor saúde para as pessoas. E, no geral, uma grande preocupação que eu sempre tive, né, que nós tivemos tempo no laboratório, foi avaliar quais são os limites, né? Até onde nós podemos ir com treinamento, até onde é saudável, até onde a gente consegue promover melhor desempenho, e a partir de que momento o exercício ele pode ser lesivo, né, olhando sistemicamente, e que a gente precisa tomar cuidado, né? E lesivo não no sentido só de machucar, no sentido de gerar um problema crônico e até levar à morte de atletas e pessoas, né, que buscam realizar atividades no dia a dia. E hoje estamos aqui batendo esse papo, vamos ver se a gente consegue. Muito legal tu falar sobre isso, porque assim, de cara, as pessoas às vezes elas não compreendem, né, cara? Acho que a educação física, a fisioterapia, a gente que trabalha com movimento, elas não compreendem que por trás de cada prescrição, de cada solicitação, faz isso em tal intensidade, faz isso tantas vezes, ela não entende que por trás há um embasamento de que aquilo foi feito com várias pessoas, com um grupo de pessoas, e aquilo ali talvez a melhor possibilidade daquele estímulo, né? E é legal a gente lá no laboratório estar pesquisando sobre isso, porque as pessoas realmente elas não entendem. Exemplo, o cara falar bom para emagrecer é correr, e aí o cara não faz nada, vai lá, corre, se machuca ou infarta. Ele não entende que existem assim condições melhores, né, para que ele faça aquela prática. E aí, pô, fala um pouco disso, cara. O que você acha aí Tem tanta gente falando que o melhor O que você acha melhor de exercício para dada função? Para emagrecer, por exemplo, né? Você trabalha lá na Hepato, pesquisando com doenças hepáticas lá na UFRJ, e recebe pessoas, né, com sobrepeso, com problemas ali no fígado mais severos. E fala um pouco sobre isso, cara. O que a ciência traz pra gente disso aí? Perfeito. Então, guarda essa informação. Vou falar aqui virado para essa câmera. Informação importantíssima que você deve lembrar para o resto da sua vida, né? E passar para todos os seus conhecidos, familiares, próximos. Guarda, salva, divulga, compartilha com seus amigos, seus familiares. Porque o melhor exercício que existe é aquele que você consegue fazer com periodicidade. É aquele que você gosta de fazer, aquele que você consegue colocar na sua rotina. Isso é muito importante porque a gente está existe uma tendência de querer passar para o outro aquilo que é bom para a gente, que nós gostamos de fazer. E aí a pessoa tenta correr e não consegue, seja porque ela tem um baixo condicionamento físico,
seja porque ela está com sobrepeso, seja porque ela não tem uma capacidade muscular que permita que ela faça a corrida por longo tempo. E ela se sente frustrada, e ela começa a se achar inapta para fazer atividade física e desiste de ter uma vida saudável, uma vida esportiva, uma vida que promova mais a sua saúde, que gere hábitos melhores. Então isso é o mais importante. E aí trazendo a questão da hepatologia, né? Hoje um dos setores que eu trabalho são com pacientes com doença hepática gordurosa, ou seja, pessoas que adquiriram uma quantidade razoavelmente grande, ou seja, acima do normal, de gordura no fígado por falta de exercício e por excesso de alimentação, ou os dois, né? A combinação. Isso é bastante comum hoje na América do Sul. Aproximadamente 40% das pessoas têm esteatose hepática, que é excesso de gordura no fígado, e o número de transplante hepático hoje é a segunda maior causa de transplante no mundo, de pessoas que não têm câncer e de pessoas que têm câncer no fígado, por conta de uma doença que poderia ser evitada, por conta de excesso de gordura, por excesso de alimentação e uma baixa e pouco exercício. Por exemplo, para você ter uma ideia de como está associado, 90% das pessoas obesas têm esteatose hepática, o acúmulo de gordura. Alguns sortudos, 10 a 20% das pessoas no mundo, apesar de ter sobrepeso, não desenvolvem gordura no fígado. Mas, em geral, existe uma associação entre as duas coisas. E o que a gente tem feito lá na parte de exercício é tentar mudar o hábito das pessoas. Permitir que as pessoas conheçam formas de ter um estilo de vida um pouco mais saudável, colocando atividade física. E é interessante, Rodrigo, que as pessoas chegam lá sem saber o que fazer e não sabem que vão encontrar um profissional de educação física para dar suporte, para dar ajuda. E quando nós avaliamos e colocamos ela numa condição de possibilidade, ou seja, prescrevemos exercícios que estejam dentro da capacidade dela de realizar, ela começa a falar, opa, eu consigo, eu sou capaz. E essa atividade é, às vezes, caminhar, às vezes levantar peso, às vezes dançar, fazer uma hidroginástica, andar de bicicleta. Atividades que façam com que ela comece a mudar uma rotina e formar novos hábitos de vida. Eu falo isso sempre, cara, que assim, eu acho que o primeiro tratamento ele começa realmente pela cabeça, né, cara? De mostrar que o cara é capaz, de mostrar que ele pode mudar os hábitos e, obviamente, traçar metas que sejam tangíveis, né? Que ele consiga alcançar. Porque senão o cara fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos, 12 quilos em 2 semanas. E aí fala assim, porque alguém fez dessa forma e perdeu 12 quilos. E aí é até legal a gente estar falando sobre essa perda, né? Porque a gente está falando de um cara de sobrepeso, com gordura no fígado. E as pessoas acham que aquela gordura ele perde 10 quilos, ele perde 10 quilos de gordura, né? E a gente sabe o quão complexo é eliminar essa gordura. E tem muita gente que fica surpresa quando ouve como essa gordura sai realmente do corpo e o que é preciso fazer para que essa gordura saia. Eu sei que é a tua especialidade, você gosta muito de falar sobre isso. Faz essa surpresa para a galera aí. Como é que essa gordura sai, cara? Como é que essa gordura vai ser de fato ali utilizada, né? E em que momento? E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Para que elas entendam que nem sempre, né? Perder 10 quilos de peso corporal é perder 10 quilos de gordura. Perfeito. Pergunta de $1 milhão. E a resposta vale mais ainda. Para onde vai a gordura quando a gente perde peso? Isso é algo que poucas pessoas sabem responder. Tem um pesquisador, um canadense, que fez essa pesquisa em 2014 e publicou na BMJ, né, na British Medical Journal, em 2014. E ele fez uma entrevista com dessas 150 pessoas, 50 nutricionistas, 50 personagens e 50 pessoas da área médica, né? E dessas 150 pessoas, apenas 2 responderam certo. E vou fazer essa pergunta para você que está assistindo, bota aí no comentário, né? E manda para outras pessoas para ver se as pessoas vão efetivamente saber responder. Hoje no Brasil tem muitos profissionais que já têm esse conhecimento, já têm estudado sobre isso, e têm entendido um pouco mais sobre o processo de emagrecimento, e isso nos permite entender o quanto é difícil, né, esse processo.
As perguntas, múltipla escolha, possibilidade. A gordura vira energia, a gordura sai nas fezes ou na urina, a gordura vira calor, a gordura vira músculo ou a gordura vira dióxido de carbono e água. Para onde vai a gordura quando a gente perde peso? E a perda de gordura é um processo metabólico, né? Então, nós tendemos a crer naquilo que a gente enxerga. Então, você vê o alimento entrando na sua boca. E depois você vê ali o suor, você consegue enxergar. Você vê a gordura da picanha entrando. A urina, as fezes, mas você não vê. E aí você, então se eu excretar mais, seja suando, seja através da urina, das fezes, eu vou emagrecer mais rápido. Não é isso, a gordura ela sai, acredite você ou não, através da respiração. Então, uma outra pergunta que ele fez, um trabalho que ele fez depois, o David Mirman, foi perguntando para as pessoas, olha, qual é o gás que nós mais utilizamos na respiração quando a gente inspira? E as pessoas respondem, oxigênio, que é o O2, né? 2 átomos de oxigênio. E qual é o gás que mais aumenta na nossa expiração comparado à inspiração? Ou seja, aquele gás que a gente coloca para fora. E aí a maior parte das pessoas respondem CO2. E ele faz uma pergunta assim, olha, se você olhar, né, não precisa ser um químico, mas se você olhar para as duas moléculas, uma são 2 oxigênios, a outra são 2 oxigênios mais um carbono. Você percebe que talvez aquele oxigênio que entrou, ele vai ter que sair, né, mas ele talvez saia com um carbono. Da onde vem esse carbono? E aí a gente tem tanto um processo de tamponamento, tanto um processo de retirada de átomos de carbono da molécula de gordura, através do processo de descarboxilação, e esse carbono ele sai através da expiração, ou seja, formação de CO2 e água. Então a gente perde gordura respirando, olha só que incrível. Agora eu fiz um experimento, botei até um videozinho no meu Instagram lá com uma menina no laboratório, bastante interessante. Se você pegar, por exemplo, uma bexiga de ar, encher, aquele espaço da bexiga ele vai ficar ocupado, e com muitas moléculas gasosas, inclusive de CO2. Se você pega essa bola e bota numa balança de precisão, você tira o peso da bexiga e deixa só o peso do ar. Esse peso ele vai ser ínfimo. Parado aqui agora conversando, a gente faz média de 12 respirações por minuto. Ou seja, é muito pouco, né? E aí você pegar 12 vezes esse ar pesado e colocar numa balança, né, ao longo de 1 minuto, aí você multiplica por 60, né? 60 vezes, que vai ser em 1 hora. Ao longo de 24 horas, quantas respirações você faz? Mesmo que você pegue essa bola gigante de ar e coloque dentro de uma balança, você não vai ter meio quilo perdido ao longo de um dia, né? Então, assim, só para manter as nossas condições basais, a quantidade de vezes que a gente... Aí o pessoal, quando eu falo isso, né? Então sai na respiração, professor. Aí o pessoal... Eu vou respirar mais. Na verdade, a gente precisa mobilizar esse substrato. E a gente mobiliza isso através do exercício físico. E aí muita gente confunde, né, a caloria, quilocaloria com gramas, né, com quilogramas, com peso corporal, que não é uma medida similar, né? Caloria é uma unidade de calor, né, e gramas é uma unidade de peso. Então o pessoal vê lá na balança, olha, eu perdi 1000 calorias hoje aqui correndo, então, nossa, eu perdi 1 quilo. E ela vai olhar na balança, às vezes, no banheiro, depois da academia e ver uma diferença de peso. Isso não tem associação, né? A caloria é uma medida de calor e quilograma é uma medida de peso. Então, quando você caminha numa esteira, por exemplo, você gasta 300 calorias. 300 calorias não são 300 gramas, né? E quando você vê o peso depois, que você vê a perda de água. A água corresponde a quase 70% do nosso peso corporal. Então, qualquer coisa que você faça que perca líquido, né, seja exercício, seja uma sauna, um dia de calor, você vai ver um peso significativo na balança que não tem a ver necessariamente com peso de gordura. Então, para você perder gordura, você precisa se exercitar, para você mobilizar a gordura, né, que vai ficar dentro da célula de gordura, dos adipócitos, né, através do processo de lipólise, que é a quebra das moléculas de gordura, dos ácidos graxos, para a gente poder utilizar como fonte de energia. Ou seja, a gente sabe ali que é mais ou menos 7.700 quilocalorias a 8.000
né, 1 quilo de gordura? É mais ou menos isso? Existe uma variação na literatura que é uma medida muito difícil de ser feita, que ela é multifatorial. Então, tem trabalhos científicos que apontam de 7.500 até 15.000 calorias, ou 14.000 calorias correspondente a 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura. E aí você pensa o seguinte, uma pessoa, embalagem de alimento, né? Uma pessoa aí adulta, em média 2.000 calorias por dia que a gente consome, né? E se tiver equilibrado, que a gente gasta também. Se a gente botar por baixo 7.500 calorias, 8.000 calorias, seriam 4 dias. 4 dias. 4 dias sem você comer nada para você perder aproximadamente 1 quilo. Tem gente que acha que perde 1 por dia. E aí você vê ali na balança, você desidratou, né? E existem estratégias de desidratação para você perder água rápido, e aí a pessoa tem uma mudança na composição corporal e acha que é por conta do exercício ou por conta do tipo de alimentação, e às vezes não é. Cara, por que você acha que assim, hoje a gente sabe tanto, né? Sabe bastante coisa a respeito disso aí. Óbvio que a gente não vai sempre, eu brinco que ciência a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Sempre surgem respostas, mas sempre surgem novas perguntas daquelas respostas. Por que a gente, sabendo de todos os problemas, sabendo de todas essas dificuldades, mas também sabendo de algumas possibilidades, que a gente não consegue hoje, tirando a educação, né? Estou falando em relação a hábito, em relação à alimentação. Por que é tão difícil a gente fazer a pessoa compreender e realmente ser consistente nessa condição de mudança de hábito? Porque assim, uma coisa é você falar pro cara, tu vai morrer. É o fumante lá, né? Cara, tá vendo o pulmão? Tu vai morrer. O cara fala, mas eu tô vivo. Aí tu fala pro cara do gordinho, mas eu jogo bola. Mas eu corro mais do que o cara magrinho. E eles são sempre cheios de desculpas, né? O que você acha que falta pra gente fazer esses caras compreenderem, né? Que essa mudança de hábito, ela realmente é o que vai impactar na vida dele ali de forma saudável, é o que vai realmente trazer anos de vida, né? Porque eu realmente não consigo hoje mais estratégias psíquicas, né? Vamos colocar assim, para convencer o cara. A gente mostra a fisiologia, a gente mostra o exercício, a gente avalia, reavalia, por exemplo, estamos aqui no nosso estúdio, e o cara não entende que aquilo ali é um processo, né? Não é uma coisa imediata. A gente costuma falar que essa geração de hoje é muito imediatista, mas na verdade quem está sofrendo com a obesidade é uma geração anterior. Então, será que ela também é tão imediatista? O que está faltando, cara, na tua concepção? Rodrigo só está fazendo pergunta cara hoje. Esse podcast vai valer uma fortuna depois. Rodrigo, tem um pesquisador, um psicólogo americano chamado James Prochaska, que na década de 70 ele desenvolveu um modelo chamado modelo transteórico para entender o processo de mudança de hábito em pessoas que eram viciadas, né? Vício em drogas. E como essas pessoas poderiam transformar para deixar esse vício. E ele dividiu que na nossa vida nós temos 5 estágios comportamentais. Isso é uma das teorias, tem outras. E esse estágio comportamental hoje ele é utilizado para tratar vício em drogas e bebida, para ajudar na mudança de comportamento alimentar, ajudar na mudança de comportamento físico, para ajudar na mudança de comportamento organizacional. Então tem vários setores hoje que se utiliza o modelo transteórico. E quando eu comecei a trabalhar com isso, né, numa outra clínica, que eu comecei a trabalhar com uma psicóloga, também numa equipe multidisciplinar, né? Tinha eu como professor de educação física, uma psicóloga, uma nutricionista, um endócrino e uma cardiologista, né? A gente trabalhava junto e eu comecei a ver a importância do comportamento. Porque a gente fica numa briga, o que é mais eficiente, né? Qual é a profissão que é melhor? E quando a gente parte para um grupo efetivamente multidisciplinar, a gente vê a importância de cada um dos grupos, de cada profissão num processo de mudança comportamental. Mas hoje eu aponto para uma profissão que é muito importante e que está em alta e que eu acho que ainda é pouco conhecido, mas a tendência é que aumente bastante, que é a importância do psicólogo no processo de transformação. Por quê?
Quando a gente fala de comportamento, né, a gente não pode deixar de olhar para essa área. Se você não tiver uma mudança de mindset, né, de mentalidade, uma mudança de comportamento, você não vai fazer nada na sua vida. Você pode ter o melhor Rodrigo, o melhor fisioterapeuta, o melhor professor de educação física ali do lado, né, cobrando uma fortuna, fazendo uma melhor série, e a pessoa não vai seguir. Se ela não fizer o primeiro dia de treinamento, não funciona. Ela pode ter o melhor nutricionista da história ali do lado dela prescrevendo a melhor dieta, e a pessoa se ela não comprar o alimento, não fizer a dieta lá que tiver recomendado, não vai funcionar. Ela pode ter o melhor médico para tratar ela através de medicamento, caso ela tenha uma alteração fisiológica. Se ela não tomar o medicamento, nada resolve. Então a mudança parte dela. E aí o James Prochaska, ele divide em estágios. O primeiro estágio é o estágio em que a pessoa não quer mudança, ela não está aberta a mudar. Então a pessoa com vício, adicta, ela não pensa em largar o vício. Uma pessoa que tem uma alimentação excessiva, né? Ela não pensa em mudar a alimentação. Uma pessoa que... Comer é bom, né? Comer é delicioso, né? Assim como o vício, né? A droga gera prazer, né? Como a cocaína gera prazer, a gente tem o chamado núcleo accumbens, né? Que aí tem um receptor nicotínico, que é o receptor da cocaína, que é um receptor do açúcar também, né? Que gera uma ativação de prazer, né? E o nosso hábito, o hábito, você não sabe. Mas quando você calçou o tênis, qual foi o pé que você vestiu primeiro? Se você vai reparar na próxima vez que você vai ver que sempre você veste um pé primeiro, o mesmo pé, seja esquerdo ou direito. Com qual mão você escova o dente? Com a direita. Por quê? Porque nesse caso você é destro. Brincadeira. Mas tem várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, qual lado da cama que você dorme? O que a minha mulher deixa dormir. Esquerda. Você dorme no lado esquerdo. Aí pergunta pra Mônica, por que tu dorme no lado direito da cama? Né? E assim, a gente não tem explicação para isso. Em algum momento você assumiu aquela posição ali, no começo um dormia de um lado, outro do outro, por algum momento... nesse detalhe eu durmo em 1/3 da cama, com o dobro do peso, e ela em 2/3, mas tudo bem. Com certeza a Mônica estipula, não tem jeito, né? Mas a Mônica é boazinha, tadinha. E você ficou ali de um lado e ela do outro, você não sabe por quê. São hábitos que a gente desenvolve no nosso dia a dia que a gente não entende. E isso é muito difícil da gente transformar, da gente mudar. Bom, então nesse primeiro momento o indivíduo não quer mudar, seja qualquer seja o motivo. E aí ele estava falando da questão da comida, que é gostosa, da droga, né, que gera aí esse vício, do sedentarismo, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de lidar com o celular, né? O celular ele é viciante, né? O uso do celular. O celular ele também gera um estímulo de saciedade e te mantém ali ligado. Sem sombra de dúvida. Hoje eu me peguei outro dia, fui ver lá o relatório do celular, estava usando o celular 4 a 4 horas e meia de uso do celular por dia. Aí eu falei, não é possível, o dia tem 24 horas, eu estou perdendo, perdendo 1/6 do meu dia olhando para o celular, para a telinha. Enquanto isso, o mundo à minha volta está funcionando, minha filha está ali brincando, minha esposa, eu posso ler muita coisa, estudar, com 4 horas por dia, quantas coisas eu posso fazer? E aí eu excluí algumas redes sociais do meu celular e na primeira semana eu reduzi para 1 hora de uso. Na segunda semana, 1h30. Na terceira semana eu já estava com 4 horas de novo, porque eu tinha um hábito de usar o celular e o que eu fiz? Eu troquei uma rede social por outra. Eu comecei a utilizar outras redes sociais porque eu tinha o hábito de fazer essa atividade, de olhar para o celular. Então você vai buscando, quando você tem um hábito, novas formas de manter aquele hábito. E para transformar isso, um comportamento sedentário, um comportamento de má alimentação, de excesso de exercício, você demanda treinamento, e o treinamento comportamental. Quando você tem lá o primeiro estágio, que é o de não aceitação de mudança, você não quer mudança, poucas coisas vão te fazer mudar. Existem algumas estratégias para isso. Por exemplo, lá no hospital, quando a gente atende o paciente não sabe como ser atendido por um profissional. E aí, quando chega com o médico que trabalha comigo, fala, vai lá com o Dr. Diego para ele conversar. Mas educação física, por que tem que conversar com educação física? E aí eu coloco para ele possibilidades. Faço testes físicos, apresento como está a capacidade física daquele momento
e dou possibilidade que ele pode realizar dentro do que ele é capaz fisicamente. Então, a gente estabelece horas do dia, né, e se perguntar como que você muda esse comportamento. O hábito ele é feito em níveis, né? Então a gente tem um gatilho, esse gatilho gera uma ação e essa ação gera uma resposta, né? Esse é o hábito. Tem até um livro muito bom que fala isso de forma simples para pessoas comuns, que chama O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Eu esqueci o nome do autor agora, mas é um livro bastante interessante que conta de forma simplificada como é essa transformação. E aí a gente tenta, através desse programa, incutir novos hábitos às pessoas, criando novas rotinas, novos gatilhos, novas rotinas. E essa rotina tem que, de alguma forma, ser prazerosa, né? Porque se ela não substituir esse prazer, vai ser uma briga que, em certo momento, vai acabar tendo perda, né? Para entender essa questão que você colocou, que é muito importante, o quarto estágio é o estágio da aceitação da mudança. Você sabe que precisa mudar, você gostaria de mudar, mas você não estipula um prazo para isso. Entendi. Mas já é melhor do que o primeiro, que é da negação. Não quero mudar, não preciso mudar. O terceiro, ele chama de pré-ação, que a pessoa ela deslumbra mudar. Ela, por exemplo, fala, eu vou comprar roupa para começar o exercício, eu me matriculo na academia, eu ligo para o nutricionista, eu ligo para um psicólogo, eu vou até ele, né, faço a consulta, ou pago, mas eu não comecei ainda a me movimentar. E aí vem o quarto estágio, que é o estágio onde a pessoa começa efetivamente, que é o estágio chamado de ação. E o estágio da ação é quando a pessoa faz o primeiro dia de dieta, faz o primeiro dia de exercício, quando ela começa. Qual é o que precisa ter atenção? O profissional que está trabalhando com isso e você que de repente é praticante, está começando hoje pela primeira vez, ou você começou e deixou um programa de exercício de alimentação por muito tempo. Isso é comum, por isso que esse estágio é chamado de ação e ele tem uma duração de aproximadamente 6 meses. O que significa? É esperado que ao longo desse processo você tenha recaídas várias vezes e várias barreiras vão aparecer na sua vida, por mais que você não acredite. Você pode começar super motivado, comprar sua roupa, se matricular na melhor academia, pagar um personal trainer e estar muito disposto a começar a atividade, a mudança de hábitos. Mas certamente em algum período, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai aparecer alguma barreira, vai aparecer algum obstáculo. Seja uma doença, seja uma lesão, seja uma indisposição, seja um momento de indisposição, que você não queira fazer exercício, esteja cansado ou cansada, acontecer alguma coisa ruim na sua família, né? Com a sua família, com uma pessoa próxima a você. Tem vários problemas que podem ocorrer. Um dia que o pneu do carro fura, que o ônibus não passa, a greve e tal, que você não vai conseguir fazer exercício. E às vezes, quando a gente para de fazer exercício, você nem sabe por que parou. Se você pensar na última vez que você tentou fazer uma dieta, um exercício e pensar por que eu parei, muitas vezes você nem lembra, porque passa 1 semana, 2 semanas e você já voltou à sua rotina antiga e não conseguiu dar continuidade. Então é importante que você saiba que isso acontece com todo mundo, inclusive com atletas profissionais, e que se você tentar continuar na mudança de hábito ou voltar, você tem chance de ter sucesso. Por quê? O quinto e último estágio chama o estágio da manutenção, que é quando você já está mais de 6 meses fazendo aquela atividade. E esse estágio é um estágio que a gente chama de sucesso, por quê? Você já teve vários altos e baixos, já teve vários problemas, vários bloqueios, e se você continua, significa que você reconheceu e você achou formas de passar por esse obstáculo, de vencer esse obstáculo, e hoje está fisicamente ativo por 6 meses. Todo processo de mudança, ele não é um processo de um dia, é um processo que precisa ser iniciado, é um somatório de dias. Você não perde 10 quilos em um dia, sua pergunta inicial, mas você pode perder 50 gramas por dia, e ao longo de um ano você tem uma perda significativa. Mas conhecer esse processo, ele é muito importante. E como fazer isso? Por exemplo, como que eu mudo meu hábito? Como que eu construo um novo hábito? Como que eu me mantenho ativo ou me mantenho num programa de mudança de forma periódica? Você tem que gerar um gatilho e esse gatilho vai fazer com que você faça a ação.
O que é um gatilho? Você marcar na agenda, no papel, quais são os dias que você vai fazer exercício. Começa com poucos dias, marca 2 vezes na semana, uma atividade que dure 15 minutos. Que é o eu tenho comentado muito sobre isso, sem metas gigantes, né, cara? As pessoas têm me perguntado muito isso aqui no estúdio, eu falo, cara, começa com 2 dias. 2 dias é suficiente para você começar a perceber que isso é benéfico, né? Você começar a mudar um pouquinho do hábito. Porque às vezes isso é uma coisa que você está falando que também é importante. Desculpa ter te cortado, mas... Não, o cara quando quer voltar, ele fala assim, decidi voltar. Ele vai no nutricionista, ele compra uma cacetada de suplemento, ele faz um monte de coisa, se matricula na academia para vir 5 dias. Se frustra. E ele se frustra. E talvez esse também seja um grande motivo dele não ter continuidade, dele não ter uma boa aderência. E aí entra também a outra brincadeira que eu ia, né, para você completar dessa fala, que é o sistema de recompensa, né, cara? Esse sistema de recompensa ele é muito complexo, porque o cara fala assim, trabalhei o dia inteiro, irmão, quero tomar uma cerveja, quero comer uma carne, eu tenho direito, quero descansar. Então, ele não compreende que esse pouquinho ele está fazendo ao contrário do que você está preconizando, né? Ele, ao invés de tirar 50 gramas por dia, ele está botando 70, 100, e ao longo, obviamente, desse hábito, 70, 100, 200 dias, ele vai ter um mecanismo inverso desse processo, né? Perfeito. Você realizar muitas atividades, pensar num programa em que você tem uma mudança muito radical, a chance de você não conseguir fazer e se frustrar é grande, né? Então, eu recomendo hoje, 2 vezes por semana, começar com 15 minutos por dia, algumas pessoas até menos, né? Porque a primeira coisa que eu quero nele, no meu paciente, né, é que ele faça algo possível, é que ele veja que é possível. Então, o que eu pergunto para o meu paciente? Eu falo, Rodrigão, como é que é a sua rotina de vida? Porque eu atendo paciente que realmente tem muita dificuldade de incluir dentro da sua rotina algum tipo de atividade. Eu atendo paciente classe A, mas atendo paciente do SUS, né, com baixíssimo poder aquisitivo, paciente com analfabetos que têm dificuldade de contar, às vezes, de ler. Então, a precisão de treino é um grande desafio, mas a melhora da saúde de vida, independente desses fatores. Qual é o fator dependente? Essa pessoa conseguir manter-se ativamente durante um tempo. Só que um grande empresário, uma pessoa que ganha muito dinheiro, ela às vezes não se dá tempo porque ela acha que o trabalho é dependente 100% dela, e ela coloca todas as responsabilidades à frente da sua saúde. E ela fala assim, poxa, eu não tenho tempo, não dá. É aquela autocobrança, né, cara, que o cara quer produzir e tomar conta de todo mundo. Exatamente, né? Aquele guarda-chuvão, sim. Aquele paizão, aquela mãezona que, minha empresa, meus funcionários, meus colaboradores e grana. Tem pais de família que fazem isso também, né? Sim, se coloca claro, na mesma condição. Claro. E aí bota tudo na frente da saúde e não se preocupa com a saúde. Não pensa que a gente com mais saúde a gente consegue viver mais tempo e prover uma vida melhor para as outras pessoas e por mais tempo. Esse é um problema. E tem a pessoa que trabalha muito, né? Eu atendo, outro dia eu atendi uma senhora, antes um aluno meu fez o atendimento, né? E depois eu fui para o segundo atendimento. Como é que é a sua rotina de trabalho? Doutor, eu trabalho com serviços gerais e babá de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, e depois eu trabalho como cuidadora de idoso, de 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. E eu tinha perguntado para ela antes, qual o horário que você consegue fazer exercício? Eu consigo fazer exercício 9 horas da noite. E aí quando eu fui entender a rotina dela, eu falei, como é que você vai fazer exercício? Não, porque a hora que o idoso que eu tomo conta fica lá quietinho vendo televisão e tal, eu consigo fazer um exercício no quarto, né? Se ele chamar, eu vou até lá. Essa pessoa é uma pessoa que vai ter muita dificuldade. Vai ter que ter uma determinação acima da média, né? Porque a pessoa está trabalhando 22 horas por dia. Depois de uma rotina dessa. As 2 horas que ela tem livre é o tempo de deslocamento de um trabalho para o outro. Então é uma pessoa que está com sobrepeso, mas é uma pessoa que tem uma carga de trabalho, uma carga de esforço muito significativa. Então, às vezes, a minha intervenção de exercício para uma pessoa que já é fisicamente muito ativa e que tem a massa muscular preservada, e eu entender isso é importante, talvez não seja
a melhor estratégia para um ajuste de peso. Perfeito. Talvez o nutricionista, o psicólogo, vai conseguir gerar uma intervenção melhor na mudança dos hábitos alimentares. Você falou uma coisa importantíssima, que eu falo sempre. Às vezes as pessoas falam assim, caraca, bicho, você não treina. E eu fico me cobrando muito em relação a isso. Eu falo, caceta, bicho. Eu atendo 10 pacientes no dia, fico em pé, faço força com os pacientes, prescrevo exercício, demonstro exercício. Pô, eu tenho uma demanda razoável de exercício, né? Então, o meu problema talvez não seja esse ataque, seja o ataque da comida, que aí é o sistema de recompensa, né? Até porque é legal esse podcast, porque tem relação comigo também, né? Com o Rodrigo, que tenta e peca em algum momento. Então é um assunto que mexe comigo e que mexe aí com hoje. Eu não sei se você estava vendo a reportagem lá, já tem, se não me engano, não sei se era 54% numa condição. Eu vi o número lá, não tenho certeza dele, mas muito complexo. E eu estava conversando com outro cliente meu aqui, que é cardiologista, que estava me passando, ele falou assim, Rodrigo, as coisas vão ficar muito feias, porque saiu uma pesquisa em relação às crianças hoje, que elas consomem 500 quilocalorias a menos de exercício por dia. Eles não gastam. Ou seja, eles brincam menos, né? E isso vai gerar um impacto para a obesidade muito grande. Então, você vê que você está falando de coisas que, assim, é legal a gente estar batendo esse papo, porque eu acho que toda família, né, cara, é acometida com um problema desse. Muitas pessoas morrem por isso, né? É o que mais mata no mundo. E talvez a gente não tenha atendido de uma forma mais chocante, né? Pô, Rodrigo, em uma frase aí, na verdade, você falou muitas coisas importantes. E eu acho que, às vezes, chocá-la é importante. Você falou, a gente tenta e fracassa. Todo mundo fracassa em algum momento, né? A maior questão é como a gente lida com os nossos pequenos fracassos. Sim. E como nós lidamos com os pequenos sucessos. Porque cada dia que você tenta e consegue é um sucesso. E às vezes a gente não dá valor a isso. E a gente dá muito valor aos dias que a gente fracassa, aos dias que a gente não consegue. E isso às vezes faz a gente ficar tão para baixo a ponto de não Sim. conseguir ter uma nova tentativa de sucesso. E todo dia é um dia novo para tentar, né? Todo dia a gente pode recomeçar, a gente pode buscar uma nova forma de viver, de se relacionar, de estar com o próximo, não Sim. só na alimentação, não só na prática de exercício, mas na forma de lidar com a vida mesmo. E esse é um ponto importante. As pessoas conseguirem, no programa que a gente está, o nosso primeiro objetivo é a gente não piorar, não evoluir. Hoje trato de uma doença e você falou da questão da evolução. Na última Vigitel, a última pesquisa social, socioeconômica, 6 a cada 10 brasileiros adultos estão acima do peso. Então, isso. Isso é o normal. O normal hoje, o que é normal? Normal é aquilo que é representado pela maioria, né? Existe uma curva chamada curva de Gauss, que representa a normalidade, que ela mostra a frequência que determinada situação acontece. Então, se a gente pega hoje aí 100 pessoas na população brasileira, 57%, 60% das pessoas estão com peso acima do que seria o adequado para uma boa saúde e para evitar doenças crônicas, né? E as crianças estão com sobrepeso também, aumentado, comparado a antes. E como o sobrepeso na idade adulta ele é proporcional ao sobrepeso na idade infantil, a tendência é que daqui a 5, 10 anos, enquanto nós não tivermos mudanças de hábito, isso esteja cada vez mais aumentado. E aí as doenças crônicas, como a doença que eu trato, que é a esteatose hepática, que é silenciosa, é um maior problema, não incomoda, as pessoas têm, as pessoas não sabem que tem. Então, o que acontece? Chega lá no meu paciente, outro dia a gente atendeu 3 pacientes, foi bastante interessante. Foram 2 moças e um senhor. A primeira paciente foi um sucesso. Ela chegou para o consultório, ela tinha tido uma consulta conosco há 2 meses. A gente pesou, ela tinha perdido 5 quilos e aderiu ao exercício. Então a gente começa, tinha falado antes, não terminei, com 2 vezes por semana, um volume pequeno, uma intensidade baixa, para ela colocar na rotina de exercício.
e algo que seja capaz dela fazer dentro da rotina dela. Essa senhora aderiu e o exercício ele é muito interessante porque ele ajuda no hábito angular, ou seja, ele ajuda a formar novos hábitos. Né? Depois a gente fala o que é melhor, alimentação ou exercício, para a gente não esquecer. A dieta ou exercício. Então o exercício funciona como um hábito angular e ajuda. E ela estava super feliz, né? E a gente viu os valores da bioquímica dela, nível de inflamação, nível de dano hepático diminuiu, as transaminases, então ela estava indo bem e chegou super feliz. Né? E o que é interessante, ela chegou lá produzida, maquiada, se arrumou. Autoestima lá em cima. Ah, poxa, eu tô ótima, eu mudei e tal. E a gente não engorda, a gente não fica doente de um dia por outro, em um mês. Porque são pessoas que estão há 50, 60, 70 anos com aquele mesmo hábito. Só que, como a esteatose é silenciosa, essas pessoas às vezes descobrem a esteatose por outro motivo. Pela diabetes, pela resistência à insulina, pela hipertensão. E quando vai avaliar, opa, eu tenho gordura no fígado. E essa gordura no fígado ela vai evoluindo, vai em estágios, né, que pode chegar à cirrose, que é uma doença crônica e que gera mau funcionamento do fígado. E aí você tem que transplantar. Para quem não sabe o que é transplante, né, você vai ter que esperar um doador, né, de fígado para que você consiga ter um fígado funcional, ter um novo fígado. Apesar do nosso fígado se regenerar, a gente não tem tempo de vida suficiente para que um fígado cirrótico volte a ser um fígado saudável, mas você consegue ter um fígado menos inflamado, né, se você tiver melhores hábitos. Você consegue diminuir o nível de esteatose de gordura hepática se você estiver no estágio 1, no estágio 2 de gordura hepática, até no estágio 3. E ela estava muito feliz da vida, pô, mudei. E aí tivemos um segundo paciente, que é um senhor com várias doenças crônicas associadas, né? Porque o problema da esteatose é que a gente é um início de um problema que pode gerar vários outros, está associado a vários outros. E ele falou assim, poxa, eu não gosto de fazer exercício, cara, detesto, pô, exercício é muito ruim. E a gente faz uma sessão de convencimento, olha, a gente não está fazendo a promoção do exercício aqui, não é para você ficar magrinho, seco, sarado, bonitão. As pessoas têm muito essa visão, né? Tem, acha que vai chegar na academia... Acho que exercício é voltado só para estética, e isso é um problema que eu também sempre comento. E vai chegar num lugar, porque aqui você tem o seu espaço é um espaço familiar, né? Em que você tem profissionais excepcionais, que dão atenção, que são muito preparados, etc. Mas às vezes chega numa academia muito grande e que os profissionais não dão tanta atenção e a pessoa fica sem saber o que fazer e se sente deslocada daquele espaço. Perfeito. Não se sente inserida. Então ela chega ali naquele espaço para fazer um exercício e fala, cara, o que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui não é para mim, eu estou gordinho, pô, essas roupas aí não vão ficar legais em mim, esse não é o meu lugar, né? Não é o meu espaço. Tem gente que é família, quer ficar em casa e a comida está associada às vezes aos bons momentos, às boas lembranças familiares. O exercício, para quem não sabe quanto e como tem que fazer, ele é cansativo, exaustivo, é chato. Você bota um filme na Netflix com chocolate, pipoca, Coca-Cola, pizza, você tem lembrança, aqueles momentos de família, de prazer. E aí você tem uma dicotomia, o que eu vou fazer na academia? Eu tenho que me deslocar até a academia, né? Eu tenho que fazer uma quantidade de esforço, né, sobre-humano. Para que eu vou fazer isso se a pessoa não sente dor? Porque quando a pessoa chega no médico sentindo dor e o médico fala para ela, olha, você tem que fazer exercício, senão você vai morrer. Você vai morrer. Tem que fazer exercício, senão você vai ter que tomar mais medicamento. Tem que fazer exercício, senão você vai perder isso, vai perder aquilo. Aí a pessoa assusta e ela, tem a mudança pelo susto, pelo medo. E aí a gente tenta convencer não colocando medo, mas mostrando os benefícios que o exercício pode trazer no tratamento da doença. E aí esse senhor falou, não, eu vou tentar, tudo bem e tal, eu estou disposto. E aí ou seja, ele está ali naquele momento de escolha, porque se ele mudar, ele pode ter uma mudança significativa na saúde dele. Se ele não mudar, ele vai chegar nessa terceira paciente que a gente atendeu. A terceira paciente que a gente atendeu, ela já estava, um dos problemas da doença avançada hepática é a confusão mental, né? E aí a pessoa já não consegue mais tomar os medicamentos, lembrar dos medicamentos que tem que tomar, já não tem mais capacidade cognitiva de tomar decisão sozinha. Poxa, eu não sabia que a doença hepática levava esse de ponto. fazer dieta, de se exercitar. E aí a gente, quando foi atender ela, né, o médico que trabalha comigo falou, Diego, vem cá, vamos lá. Aí chamou a equipe e falou para ela, olha, você não mudou seus hábitos. A gente tentou muitas vezes, mas agora o seu fígado já está trazendo outros problemas. Você já está com a hipertensão da artéria porta,
o seu fígado já está disfuncional, né? Ele não está funcionando de forma adequada e a gente vai precisar fazer um transplante. Eu vou ter que te transferir do ambulatório de segunda-feira para o ambulatório de sexta, que é o ambulatório de transplante hepático, porque seu fígado, a gente vai ter que conversar sobre essa questão. Aí ela ficou parada assim. Ela falou, tá bom, doutor. Ou seja, ou a pessoa não tem a mínima noção, tem gente que efetivamente não tem noção, falta de instrução. Do que é um transplante? Do que é um transplante e do que aquilo ali vai gerar na vida dela e de como ela podia se transformar a partir das mudanças de hábito. Como que ela podia, através de simples, teoricamente, acertos, que é através da alimentação e do exercício, transformar a vida dela e impedir que ela chegasse no momento em que ela não tivesse mais escolha. Porque quando ela chegou nesse ponto que agora você vai ter que fazer o transplante... Agora ela não tem mais escolha. Agora ela não tem mais escolha. Complexo. O que eu queria? Eu queria que ela conversasse com o meu segundo paciente. E queria que ela conversasse com a primeira. Porque se ela chega para o segundo paciente e aquele momento fala assim, olha, eu sou o fim da fila. Você tem a possibilidade de escolha. Se eu posso chegar para o meu segundo paciente e falar, olha só, você tem 2 caminhos. Você pode chegar nesse ponto aqui ou você pode voltar para esse ponto aqui. Para onde você quer ir? Se o ser humano, se nós, cada um de nós, soubéssemos o tamanho da responsabilidade das nossas ações, o tamanho do efeito das nossas ações, e soubéssemos que nós somos os protagonistas da nossa vida, a gente não teria tanto problema de saúde como a gente está tendo hoje. Fato. Uma diferença do Covid para a doença hepática, né? O Covid apavorou todo mundo, né? O Covid fez as pessoas usarem máscara, não saírem de casa, não quererem se aproximar, aquele desespero. Porque as pessoas começaram a ver na televisão as pessoas agravando por Covid, por doença respiratória, e morrendo, entubando e tal. E ficou todo mundo apavorado, porque é uma doença que rapidamente, para quem é comorbidade, né, para quem tinha problema, evoluía. A obesidade, o excesso de peso, é uma doença que não apavora, porque a morte é lenta. É verdade. E você não consegue fazer a associação do problema com a doença. O estado crítico, igual foi aquele, né? Apesar de ter morte em massa, né? Cara, que é uma verdade. Era para todo dia estar na televisão falando assim, olha, tantas mil pessoas morreram hoje por obesidade. É verdade. Porque as pessoas morrem de doença cardíaca, né? No geral, a maior parte da evolução são mortes cardíacas. Eu fiz um levantamento aqui de Volta Redonda agora para um projeto de mortes precoces, né? Que é de 30 a 69 anos que eles demonstram. Cara, 51% obesidade, 11% diabetes e 39%, para mim foi incrível, câncer. Ou seja, em sua maioria, doenças que você, por hábito, né? Por mudança de hábito, você poderia ter evitado uma evolução. Sim. Tratamento. O exercício físico ele funciona como uma forma de prevenção, né? Como uma forma de tratamento e como reabilitação. Né? E às vezes a gente fica acomodado e espera o Magic Pills, né? As pílulas mágicas para a gente tratar o Ozempic, os inibidores de apetite. E nesse ponto, cara, é legal a gente tocar nesse ponto, né? Porque parece que às vezes a gente anda para trás. A medicina vive buscando o remédio ideal, né? A medicina ela vive em busca de algo milagroso para isso. E às vezes o milagre está na educação física, na nutrição, na fisioterapia, né? O milagre está num bom hábito ali, numa condição boa e também na valorização desse profissional. Mas acredito eu que a gente está conseguindo melhorar esse conceito. Mas baseado nele, em breve a gente vai receber aqui um outro amigo nutricionista. Galáctico também. Espetacular. E a gente fica numa briga, eu faço até às vezes nas minhas aulas, né? O famoso júri. No júri, às vezes a gente faz assim, essa semana eu botei sistema simpático e parasimpático. Vocês estudam simpático, vocês parasimpático e briguem em tal condição qual que é mais importante. No final da história todo mundo aprende simpático e parasimpático. E aqui a ideia é parecida, né? A gente vai ter o nutricionista, mas você agora, como é que emagrece?
Quem é mais importante no emagrecimento? Alimentação, essa é de 300 milhões de dólares, ou exercício? Cara, eu vou citar 2 trabalhos científicos aqui para responder essa pergunta. Eu sou professor de educação física, né? A gente tende a puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu também sou cientista, então tem que ser verdadeiro, né? Tem um trabalho de um pesquisador chamado Villarreal, sobrenome Villarreal, publicado na maior revista médica do mundo, uma das revistas de maior impacto do mundo de clínica médica, chamada New England. Esse trabalho foi publicado em 2011, tiveram umas revisões dele depois, mas é um trabalho que tem muita citação, pelo seu nível de importância. E muitos outros pesquisadores citam esse trabalho. Ele pegou o grupo de pessoas sobrepeso e dividiu em 4 grupos. Um grupo controle, são pessoas que seguem sua vida normal do jeito que estão. Um grupo foi submetido à dieta, um grupo foi submetido a exercício e um grupo que foi submetido a dieta e exercício. Qual foi o grupo que você acha que perdeu mais peso? Só olhando nesse fator? Só olhando para isso. O que fez os dois. O que fez os dois. Mas quando a gente faz a combinação, quando a gente olha, o grupo que perdeu mais peso na balança foi o grupo que teve a alimentação, a dieta associada ao tratamento, ao longo de 12 meses. Tá? Então, quem fez só alimentação, quem foi só alimentação e exercício, perdeu a mesma quantidade de peso. Aí quando você olha para a capacidade física, quem teve o melhor ganho da capacidade física? Quem fez exercício. Fez exercício. Independente se fez alimentação ou a restrição alimentar, sim. Dieta, ou se fez... Então, assim, para perda de peso, a alimentação ela é muito importante, a dieta. Né? Então, quando comparado essa guerra de alimentação e exercício, que na verdade não é uma guerra, que a gente tem que ver com outros olhos, do meu ponto de vista, com o olhar da complementação. Mas a gente está falando da questão das calorias, eu acho que a gente consegue entender quanto é difícil perder peso e quanto o exercício ele é importante para isso. Então, é muito mais fácil você deixar de comer uma coxinha de 50 gramas, de 100 gramas, do que você perder esses 50, 100 gramas fazendo exercício. Mas é uma questão de escolha e é uma questão de hábito. Né? O quanto você está disponível a fazer essa dieta, né? A deixar de comer aquilo que você gosta. E aí entra, né, o nosso Nutri, Super Nutri vem aí, eu acho que dá umas dicas aí para a galera, falar sobre hábitos, né? Sobre como ter uma boa alimentação, uma boa dieta, né? Sem passar fome, sem ficar desesperado, né? Discutir hidratação. De forma saudável. Mas para o exercício, aí a gente tem uma questão. O exercício melhora a capacidade física, então te torna mais disposto. Quando você perde peso, um negócio interessante, se você tem 120 quilos e você perde 20 quilos, você mantém a força na perna e você vai conseguir caminhar com mais facilidade, fazer as atividades do dia a dia com mais fácil, vai cansar menos. Porque a força que você tem nos membros inferiores, elas permitem que você consiga carregar um peso menor do que você tinha antes, né, com um esforço que é percentualmente a sua máxima capacidade menor. É o que acontece quando a gente faz... tem a mesma força para levar um peso menor. É igual quando você treina musculação, você levanta peso, né? Você treina musculação por 2, 3, 4, 5 meses, seja um atleta de fisiculturismo, seja um atleta de corrida, né? Você aumenta a sua força máxima, a sua capacidade máxima de produzir força, você diminui percentualmente o tamanho do esforço que você precisa fazer para carregar aquele peso. Sim. Então, se você conseguir levantar, por exemplo, 200 quilos no leg press, você tem 70 quilos. Agora você consegue levantar 250 quilos, você aumentou em 25% a sua força. Então, se o seu peso é o mesmo, né, isso para uma pessoa que malha, você pode não ter perdido peso num programa de emagrecimento, mas se você tem mais força, a sua vida ela fica mais fácil para o dia a dia. Sim, sem sombra de dúvida. Porque você tem que fazer menos esforço para carregar o seu peso. A mesma coisa no programa de emagrecimento. Se você emagrece, você tem que fazer menos esforço para carregar o seu peso. Isso já é uma grande vantagem e a dieta vai ajudar bastante. Agora, veja bem, tem um outro pesquisador, que é o Andrew Urokowski, um trabalho de 2011, publicado na revista Physician of Sports Medicine, salvo engano, que é um trabalho também que teve um boom muito significativo. Impactou bastante. Que ele pega uma imagem, porque a imagem impacta bastante, né?
Ele pega um jovem de 40 anos, jovem, né? 40 anos é garoto, mano. E pega duas pessoas de média idade, mais velhas de 70 anos. Então ele faz uma imagem, né? Uma ressonância do corte da área de seção transversa, né? Como se pegasse a perna e fizesse um corte com uma faca aqui, você olha de cima. Então no meio você vê o fêmur, né? Vê o osso, em volta você vê o músculo e na parte antes da pele você vê a camadinha de gordura. Sim. Então 40 anos, aquela massa muscular preservada, aquele osso, o fêmur, né? Grandão, denso, grosso. E aí ele pega duas pessoas de 70 anos. Um é sedentário, nunca fez exercício, e o outro é um triatleta de 70 anos. O triatleta de 70 anos, ele tem a mesma composição muscular do jovem de 40. E isso a dieta não faz sem exercício. Porque o exercício, você precisa desse estímulo para gerar a manutenção da massa muscular. Perfeito. Para você chegar aos 50, 60, 70, 80, 90 anos com uma autonomia de vida para desenvolver suas coisas da vida diária. E quando você olha a imagem da área de seção transversa de uma pessoa de 70 anos sedentária e você olha de uns 70 anos triatleta que faz esforço, você olha, caramba, que diferença que a prática regular de exercício faz na vida da pessoa. Essa imagem é muito impactante, eu coloquei ela na minha aula de envelhecimento, ela realmente... Né, tem coisas que às vezes a gente explica e não dá certo, que você põe uma imagem e ela fala por tudo e essa pesquisa é bem legal. E isso faz a gente ver a importância do exercício para o nosso dia a dia. Então você fez a pergunta que você fez, o que é mais importante, né? O exercício ou a alimentação? Depende do seu objetivo, né? O conjunto. Quando precisa emagrecer, as pessoas acham que emagrecer é perder peso. Não é, você tem que emagrecer perdendo gordura. Como é que você emagrece perdendo gordura? Fazendo atividade física de forma continuada. Porque você pode ver a diminuição de peso na balança, mas uma pessoa obesa, ela também perde muita proteína, ou seja, massa muscular quando ela faz uma dieta restritiva. Então é importante que a pessoa gordinha fala, o melhor é correr. Não, não que seja melhor, é importante ela malhar. Até porque uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, e eu já errei muito isso no passado enquanto professor, enquanto treinador de corrida, né? Por ser ex-atleta de corrida, eu achava que a corrida era a solução para todos os problemas. Que não tem como você não emagrecer correndo. Você sai para correr, você vai ficar, você vê, faz diferença. Dá uma pedal devagarzinho, aqui as pessoas não costumam pedalar para treinar pedal, igual o triatleta, né? A pessoa chega na academia, aquele pedalzinho michuruca, né? Lendo celular, lendo jornal, né? E você vai ver um atleta treinando, pau dentro ali, porrada o tempo inteiro. Natação, né? Aquela natação, cansado, devagarzinho, tá? Aí você vai para a corrida, não tem a corrida devagar para quem é sedentário. A fase aérea da corrida por 20 metros, quem nunca correu vai ficar morto de cansaço. É isso. E aí você, nessa percepção que eu tinha enquanto atleta, enquanto estava me formando professor, e que a maior parte das pessoas tem de senso comum, é que a corrida vai ser a mais eficaz para emagrecer. Porque teoricamente ela tem uma demanda justamente pelo que você falou. E não é verdade, porque às vezes você não consegue manter. Eu peguei um paciente, atendi um paciente, deve ter um ano mais ou menos, com 206 quilos, 1,60 m, uma pessoa, ele é bastante obeso. E aí, para chegar da porta do hospital até o meu consultório, ele teve que parar 2 vezes, numa distância de 100 metros mais ou menos, que é o meu consultório da porta do hospital. E aí, quando ele chegou lá para ser atendido de mim, ele estava com muito sobrepeso, né? Pra você ter uma ideia, as pessoas não têm ideia, mas nesse estágio, a pessoa não consegue mais botar tênis, né? Porque o tênis não cabe no pé, porque o pé, não existe tênis para isso. Porque o pé fica bastante deformado, né? E a boa notícia é que isso volta, né, ao normal com a perda de peso. A pessoa não consegue roupa adequada, né? E aí uma dica para quem tem sobrepeso, muito peso, procurar na internet aí lojas de roupas de basquete, porque atende pessoas muito grandes, né? Então, aí a pessoa fica assada na virilha, que faz machucado, né? Então tem que usar lycra de perna, tem que usar lycra de membro superior, porque assa também a axila, assa o pescoço. Então, formas que fazem que a pessoa consiga se manter ativa, né? Aí a pessoa fica andando com o short caindo, porque nenhum short cabe, nenhuma roupa cabe. E o desafio que eu dei para ele, para a próxima visita, a próxima consulta, que era 3 meses depois, era que ele conseguisse fazer caminhando todo o percurso.
E aí a pessoa que não está preparada a trabalhar com um grupo com muito baixa capacidade física, seja por obesidade, sedentarismo ou por idade, por sarcopenia, é entender que o esforço relativo e o esforço absoluto são diferentes. O que é absoluto? Aquilo que a gente vê ele fazendo. Então, se olha para um atleta de maratona profissional, para Eliud Kipchoge, né, que é hoje um dos melhores corredores do mundo, você olha ele correndo a 20, 21, 22 km por hora, parece que é fácil. E aí você vai tentar correr a 10 km por hora na esteira, 9, 8 km por hora, você se sente muito difícil. Eu não nasci para isso, né? E aí você acha que exercício intenso é aquilo ali, é correr. Para uma pessoa sedentária, o exercício intenso pode ser caminhar. Está diretamente relacionado ao que ela faz e quem ela é, né? As pessoas elas têm mania de querer dar receita de bolo com exercício sem respeitar o ser humano que está ali, com as vivências que ele tem, com as necessidades que ele tem. E isso é um erro tremendo, né? Não respeitar o indivíduo que está ali. Isso, a gente precisa olhar para o relativo. 10 km por hora é a velocidade absoluta para mim e para você. Mas o que 10 km por hora representa? Eu sou atleta de corrida, você não corre, não que eu seja um atleta de corrida hoje, né? Já fui um dia, mas 10 km por hora para quem corre e para quem não corre são intensidades diferentes. Então você precisa, quem está olhando precisa avaliar isso. E aí chega às vezes o partner, o casal, né? Às vezes vou atender a esposa, aí vem com o marido. Aí o marido magrinho, a esposa sedentária, mais gordinha. Aí fala assim, olha, aí eu falo, você tem feito exercício, faz alguma coisa? Não, ela é uma preguiçosa. Eu levo ela para caminhar, ela vai caminhar comigo, caminha 3 minutos e senta. Diz que está cansada. E aí quando eu vou fazer o teste com ela está cansada mesmo. Quando ela vai caminhar ali com 2, 3 minutos, frequência cardíaca já está lá em cima, ela está hiperventilando, né? Então, mas o marido dela não está preparado para avaliar aquilo ali. Um profissional sim. Então a gente precisa saber o que é intenso para uma pessoa e para outra. Então assim, isso é muito importante, a gente saber fazer essa avaliação, saber fazer essa distinção, que é a forma que a gente tem de salvar vidas, impedir que as pessoas agravem, né, as doenças crônicas, permitir que as pessoas conheçam a sua intensidade absoluta e relativa, o que é intenso, o que elas podem fazer para melhorar. E antes que você me mande embora, que você acabe, já deu a hora, que eu gosto de falar e fica me deixando falar. Uma coisa importante, que para quem está assistindo, muita gente não sabe diferir. E eu toda aula minha eu começo com isso. Toda vez que eu vou dar curso, aula em pós-graduação, que eu vou falar com meus pacientes. Tem um livro que é simples, mas que ele é importante, que é o livro do American College sobre prescrição de atividade física, que ele divide a conduta do profissional de educação física em 5 estágios. O primeiro estágio de mudança é da composição corporal, o segundo estágio chama condição aptidão cardiorrespiratória, o terceiro, não nessa ordem, tá? Aptidão neuromuscular, o quarto, aptidão neuromotora e o quinto, flexibilidade. Então, nós temos 5 objetivos gerais possíveis de mudança quando a gente entra no programa de exercício. A atividade aeróbica, corrida, caminhada, ciclismo, natação, dança, são cardiorrespiratórias. Então, é importante a gente realizar atividades cardiorrespiratórias para uma boa manutenção circulatória, funcionamento do coração, funcionamento do pulmão. Agora, a neuromuscular, que são exercícios com peso, com força, também são importantes para a manutenção da nossa autonomia e longevidade. Atividades de equilíbrio, que são as neuromotores, agilidade, né, são importantes também para a gente manter equilibrado ao longo da vida. Flexibilidade é importantíssimo. Pega uma pessoa encurtada, eu tive um aluno, um senhor de 86 anos, que ele não conseguia amarrar o tênis. Aí, 2 meses treinando comigo, ele falou, Diego, queria te dar um presente. Ele é brincalhão, vem cá, garotão, vou te dar um negócio aqui hoje. Aí, tá bom, que ele vai me sacanear, o que foi? Aí ele me deu uma tábua de cortar carne, para mim e pro Fred na época. Fred lembra dessa história. E aí ele olhava para a esposa dele que estava longe assim, ela ria de lá, ele ria daqui. Aí eu falei, ele vai me sacanear, falar alguma besteira aqui que foi. Não, garotão, é verdade. Poxa, eu tenho muito tempo na minha vida aí que, eu não conseguia vestir minha cueca sozinho. Eu sentava na cama, a minha esposa botava a cueca até o meio da minha canela, depois eu terminava de puxar. Para você ter uma ideia, quando eu botava ele sentado no chão que ia alongar, ele não conseguia ficar sentado no chão. Porque com a perna estendida, a flexibilidade dele era tão encurtada que ele tinha que botar a mão aqui para trás. Então a gente fazia um exercício de pressionar, de fazer um alongamento, que era duro, ele era duro, era bem difícil.
Com 2 meses, ele conseguiu, e aí ele usava aquela sandalinha de encaixar no pé, ele tinha grana, falava pra ele, pô, compra um tênis, cara, macio, confortável, pô. Tu pé diabético, mas daqui a pouco vai machucar e vai arranhar, vai se estrepar. Ele, se a frescura desse garotão aí, pô, sandália bruta, boa, antiga, tá. Aí ele veio, ele falou, pô, eu queria agradecer, cara, eu botei minha cueca sozinho. E, pô, não botava tênis, porque, pô, isso aqui eu boto sozinho, tênis eu ia precisar de alguém para ajudar. Pô, eu queria te agradecer, cara, porque mudou minha vida. E é um exemplo que eu sempre dou na aula, porque, cara, botar uma cueca, né? Você ir no banheiro sozinho. A gente não tem noção às vezes, né? Não tem, assim, dá importância. E é uma aptidão treinável, fácil e que a gente consegue ter uma adaptação rápida. E o profissional de educação física, ele pode avaliar todas essas aptidões, todas essas possibilidades. O garoto às vezes sai da faculdade ali, ele não tem muito essa noção. A faculdade hoje ela é muito generalista, né? Mas isso é assunto para outra hora. Perfeito. Então, cara, queria agradecer demais. Pô, assim, a gente deixar aqui um copinho, a gente fala aqui uma semana direto, bate-papo, é sempre um prazer estar com você, é um prazer estar recebendo você nesse projeto novo nosso, né? Um projeto aí de educar, de saúde, de realmente alcançar as pessoas e tentar, através de pessoas com conhecimento, como o seu caso, como os outros próximos que virão aí, passar um pouco do que a gente pode fazer e levar de bem-estar a eles, né? Pelo movimento, que é o que eu preconizo. Eu acho que o nosso nome aí, né? Movecast não é à toa, é para realmente a gente estar proporcionando uma mudança de vida pelo movimento, pelo exercício físico. Nós nascemos para nos movermos, né? Não para ficarmos estáticos. Então, pô, obrigado aí por você ter vindo. Cara, assim, prazerzão sempre estar com você. Faz sua despedida aí pra galera. Esse cara vale ouro, a hora dele é muito cara. Não, que isso, obrigado, assim, a oportunidade ímpar estar conversando contigo aqui hoje. É bom que a gente fala isso toda a aula, né? Mas a gente tem poucas oportunidades de deixar isso gravado para outras pessoas que às vezes não têm acesso à informação, que estão distantes da gente em outros estados, em outros lugares do mundo até. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui, quase formato de aula, porque eu falo, né, cara? Foi legal porque assim, eu acho que esse que vai ser o grande barato aqui, né, da gente trazer, a gente já conversou de trazer nutricionista, médico, fisioterapeuta, professor de educação física, mas também trazer o atleta. Sim. Né? É importante trazer um cara que viveu um problema e mostrar como ele pôde mudar a rotina dele, como ele pôde conquistar aquela melhora. Sim. A ideia é realmente fomentar isso nas pessoas, para mostrar que elas têm condição, né? Sim. E que a gente está aqui para ajudar. Não, e a gravação ajuda, eu acho que a essas pessoas terem acesso à informação, ao conhecimento, tirarem dúvidas, né? Conhecerem a gente, quiser também ter liberdade nas redes sociais de perguntar lá, de bater papo, de conhecer os laboratórios, né? A universidade lá que eu trabalho é pública, então portas abertas para quem quiser vir conhecer. E espero que se a gente conseguir nesse papo tocar uma pessoa, seja quem está aqui nos assistindo, né, agora ao vivo, seja quem do outro lado for assistir, para mim já está de bom tamanho, porque hoje o meu objetivo de vida que eu vejo que o meu propósito é ajudar outras pessoas através do conhecimento que eu adquiri, que eu tenho adquirido, e se esse propósito for cumprido, eu sabendo ou não, eu já estou feliz de estar ganho. Eu falo que quando a gente como professor é muito feliz em relação a isso, porque a gente passa o conhecimento a alguém que vai estender ele a alguém lá depois, né? Sem dúvida. E a gente então tem um alcance muito grande. Mas, porra, valeu. Gente, muito obrigado. Semana que vem vamos ter aí um podcast muito legal, um Movecast. Outro nível. Falando de nutrição. Vice-presidente. Um cara assim, muito acima da média, que faz parte aí do nosso hall de amizade, mas é um cara aí já de nível internacional para acrescentar muito para você. Te aguardo, fica com a gente que tem muita coisa legal acontecendo. Beijão, fiquem com Deus.